Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o jogo de hoje. Vamos falar sobre a situação financeira aí que o São Paulo vai precisar, referente ao que o São Paulo vai precisar vender um atleta, né? Isso já tá marcado na pedra, tá? E vamos falar um pouco aí do Juan Tressoldi, tá? Mas antes disso aí, pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? E também eu quero entrar no finalzinho aí, vamos falar só sobre uma polêmica aí, só pra gente deixar a nossa opinião sobre, tá? Bom, vamos falar primeiro aí referente às prováveis vendas, né? O que o São Paulo vai ter que vender, isso aí não vai ter jeito de ajustar, então o São Paulo vai precisar vender um atleta aí no final, no meio da temporada, né? Pra salvar o ano, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Que existe algumas questões, né? Que o São Paulo precisa, a gente precisa saber, né? Quais são os ganhos que o São Paulo pode ter aí nesse meio do ano, né? Eu acho que eu já falei aqui sobre o Antony, né? O São Paulo tem o percentual de solidariedade, né? Do formador. O São Paulo tem o Antony para ser vendido nesse meio de ano, né? Que muito provavelmente vai para algum dos clubes ali espanhol, talvez Atlético de Madrid, que é o que tem a bala na agulha, né? Você tem também o Diego Costa, que está bem avaliado, o São Paulo tem 15% dele. Tem um jogador lá que é de um time lá português lá, que é 500 mil euros, 300 mil euros, algo assim. E, bom, enfim, tem um Gabriel Sara, que está sendo especulado pelo City, né, que está no Fenerbahçe, foi campeão do campeonato turco e também da Copa da Turquia, né, o Gabriel Sara, né, o nosso querido astronauta. Enfim, está sendo especulado no City, né. Tem esses jogadores aí que tem essa questão da transferência, e tem mais um, o Elinho, né, que aquele Elinho lá que foi pro Red Bull Bragantino, né, que o São Paulo ainda tem o mecanismo de transferência, tá sendo especulado, o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, de clube formador, que tá sendo especulado ali no Botafogo, né. Então, essas são os prováveis ganhos do São Paulo aí, né. Tem também o Nestor, né, que tá emprestado lá, que já tá para cumprir aí a meta, né, para ser comprado, e também o Galo, que tá próximo aí também da meta, né. Então, enfim, tem esses jogadores aí, né, que o São Paulo tem como objetivo aí de fazer um caixa com eles, né. Fora isso, o São Paulo vai precisar fazer uma grande venda, né? Então, qual grande venda seria essa, né? Nós temos algumas especulações do Bobadilla, né? Com o mercado europeu. Não é, de fato, né? Uma grande venda, assim, né? Para um mercado de primeiro escalão da Europa. Mas é um jogador que fica aí num segundo escalão, né? Então, mas vai fazer um caixa muito provavelmente vai fazer um caixa com o Bobadilla. E fora isso, tem aquela propostinha do Alves, né, que muito provavelmente vai chegar aí no meio do ano, né, que é 100 milhões de euros, né, mas caso bata metas, no caso seria 10 milhões de euros cravados, mais 5 milhões caso ele bata algumas metas lá pro CSKA da Rússia, né. Então, essas são as propostas. E com relação a todas essas propostas aí que o São Paulo possa receber, quais são os ativos que o São Paulo também pode estar colocando no mercado, né? O Henrique do Carmo, que é um cara que, embora ele estava machucado, não estava jogando, ele é um ativo do clube, né? Também tem aí o Luca, o Ferreirão e o Rian Francisco, né? Dentre todos eles, o que tem mais especulado lá fora, no caso, é o Matheus Alves em primeiro lugar, porque já tem uma possível proposta aí para ele do CSKA, e o Rian Francisco, que vieram o pessoal do PSG ver ele aqui até, entendeu? Então são esses dois jogadores que são os mais aí, que estão sendo mais especulados lá na Europa, né? Nesse momento, né? Então assim, mas todos eles aí já estão blindados com relação à multa, né? Tem 500 milhões, 600 milhões, 400 milhões, então essas são as multas aí no geral desses meninos aí, né, da base, né? E além disso, né, a gente pode dizer que além de estar blindado, né, a gente vai precisar vender, né? Quem que você venderia? Deixa nos comentários, né? Eu particularmente, dependendo do valor, se fosse 10 milhões, 15 milhões de euros fixos para dar no Alves, beleza, eu acho que até venderia, tá? Essa é a minha opinião. Se o CSKA, não, vou dar 15 milhões de euros, que é 100 milhões de reais pro São Paulo, assim, ó, à vista, pro São Paulo, 100 milhões pro São Paulo, eu venderia. Eu não teria o que fazer, até porque é um jogador que não foi tão provado assim, mas é um jogador aí bem importante aí, bem talentoso aí, que muito provavelmente no futuro vai fazer bastante sucesso, né? Essa é a minha opinião, tá? Bom, vamos falar aí um pouco do Juan Tressoldi agora, né? A gente já trouxe aqui também no vídeo tudo, né, com relação ao Juan, né, que ele tem, que o São Paulo atrasou, né, 2 parcelas aí do pagamento do Juan, né, com relação ao empréstimo do Sassuolo, e o Sassuolo só quer negociar com o São Paulo caso o São Paulo quite essa pendência, né? Você não vai vender você
comprou um carro, né? Você vendeu o carro, né? Você comprou o carro e aí você tá devendo esse carro, você vai comprar outro carro do mesmo dono, né? Será que ele vai vender um carro para uma pessoa que ele já tá que ele já tá esperando o pagamento do próximo carro, do outro carro, né? Você não vai falar, ele tá me devendo um carro, vou vender outro carro para ele vai me pagar os dois carros. Não, ele vai continuar devendo os dois carros, né? O cara não vai acabar pagando, né? Enfim, então é muito difícil aí essa negociação, tá? O que eu acho, né? Acho que vai acabar desenrolando tudo isso, tá? Eu acho que o Juan vai acabar ficando. Eu acho, né? Eu tenho um pouco de otimismo, a diretoria do São Paulo também tem um pouco de otimismo, mas o fato é que o São Paulo deve o Sassuolo, né? E o Sassuolo não abre mão de... Inclusive acionou o São Paulo na FIFA, né? Não aquele negócio de transfer ban, não sei o que lá, não é isso. Acionou o São Paulo na FIFA, o São Paulo tá me devendo aqui e tanto, né? O Sassuolo também tá numa situação financeira difícil, tá lutando contra o rebaixamento, né? Então, enfim, é muito difícil aí essa negociação, mas eu acredito que vai desenrolar, tá? Mas é bom que se diga, né? O Juan, ele tá com um problema ali, com um problema com relação ao joelho, né, e tal. E o Juan não completou os 7 jogos pelo Brasileirão. Então há alguma chance de alguma equipe, até o Cruzeiro mesmo, que tá procurando um zagueiro, né, ir lá no Sassuolo, oferecer um valor para comprar o Juan, né, e acabar o São Paulo ficando sem o zagueiro e o Juan jogar com o Cruzeiro aí no Brasileirão, porque o jogador ele não pode jogar por outro clube, né, brasileiro, caso ele complete os 7 jogos pelo Brasileirão. E o Juan tem 5 jogos pelo Brasileiro, né? Como o Juan tem 5 jogos pelo Brasileiro, né? E a gente tem aí mais 3 jogos pela frente, né? Mirassol, Bahia e Vasco, né? Então, além do Arboleda já ter voltado, é provável aí que o Juan não complete, né, os 7 jogos, né? A não ser que tenha alguma coisa muito fora que ele acabe completando, né? Enfim, antes da parada aí, tem essa situação, e além disso, o Juan não vai pro jogo hoje porque ele está com dores no joelho, né? Então, vamos ver como que vai ser daqui pra frente essa negociação, o que vai acontecer com o Juan, né? O Marcos Antônio acho que já tá mais tranquilo, né? O São Paulo já tem um acordo com o Alazzo já aceitou fazer um reempréstimo do Marcos Antônio, colocou as metas baixas lá, e muito provavelmente vai se concretizar aí no meio do ano que o Marcos Antônio fica, né? O Juan já tá numa situação mais difícil com os italianos lá, né? Bom, falar um pouco desse jogo contra o Mirassol, tá, gente? Uma provável escalação, algo assim do tipo, né? Eu acredito que o São Paulo vá com o mesmo time que enfrentou o Náutico, tá? E por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, o Alisson, embora ele tenha jogado, o Alisson, ele é um jogador que ele tá fora do próximo jogo contra o Tajeres, né? O Alisson foi expulso contra o esqueci o nome, contra o Libertad, né? E deixou o São Paulo desfalcado com 9, 11, 10 em campo, né? E aí o São Paulo vai acabar, acho que, optando por utilizar o Alisson. É muito provável que o Oscar vá como segundo volante, tá? Também, né? Então, assim, o time vai ficar aí com algumas dúvidas, né? Que a dúvida é do Cedric, se ele joga como um ala ali, né? E o próprio Enzo Dias, se ele joga ou se o Wendel vai jogar no lugar dele, né? O que eu acredito que vai acontecer, tá? Eu acredito que, de fato, o Enzo Dias jogue, tá? Mas jogue só meio tempo, e depois quem jogue seria o Wendel, né? O Wendel tem um pouco mais de velocidade para aquele lado, né? Talvez seja mais interessante utilizar o Wendel ali como lateral mais ofensivo, né? O São Paulo precisa propor o jogo, joga dentro de casa e precisa ganhar o jogo, né? Então, mais ou menos aí, né? Talvez o Wendel ganhe mais chance, né? Até porque o Enzo Dias está jogando muita bola. E eu tinha falado anteriormente, né? Que o Wendel ia ter que jogar muita bola para superar o Enzo, né? E é o que tá acontecendo, né? O Enzo engoliu, né? O Wendel pela competitividade, né? Enfim. Então vamos prospectar o time aí, tá? É muito provável que o São Paulo vá com Rafael no gol, né? Alan Franco e Arboleda, né? Nas laterais ali, o Ferrarese pode ser que entre, eu acho que vai entrar até pela versatilidade que ele tem, né, para fazer um terceiro zagueiro, que ele é de zagueiro de origem, né, fazer o terceiro zagueiro e a lateral, né, embora ele não faça tanto bem a lateral, né, e no outro lado ali, muito provavelmente, vá com o Wendel, né, eu acredito isso, que ele vai descansar o Enzo Dias pro próximo jogo, que é contra o Tajeres, né. Bom, no meio campo ali, Oscar e Alisson, né? E aí no segundo tempo pode ser que ele coloque o Pablo Maia para ganhar um pouco mais de rodagem, né?
E nas pontas, né? Eu acredito que ele vá alternar o Lucas Ferreira, né? Colocar o Lucas Ferreira pela esquerda e o Cedric pela direita, né? E aí os dois atacantes, né? O Luciano e André Silva. Porque essa configuração de time. O São Paulo tá sem o Luca, né? Que não vai jogar até desfalque. O São Paulo tá sem no caso, o Oscar tá apto, mas é um jogo que ele gosta de jogar, né? Ele gosta de jogar um pouco mais recuado, como a gente tinha falado anteriormente. Ele consegue pensar mais o jogo dali, é uma faixa de campo um pouco mais, com uma marcação um pouco mais folgada, né? E ali ele consegue armar um pouco mais o jogo, né? O Luciano, que vem fazendo gols, né? Inclusive, né? Fez nesse confronto aí do Náutico, ele fez 3 gols, né? No confronto inteiro de 180 minutos, né? E o André Silva que vem em boas partidas, né? E ali tem uma situação, talvez, pode ser que o Alves entre no lugar do Cedric, né? Por quê? Porque é um jogador que é um pouco mais ofensivo, né? E talvez ele, como o Cedric tá jogando várias partidas seguidas, né? Para não estourar, talvez ele coloque o Matheus Alves, né? Então, essa é a intenção aí do nosso querido Zubeldia, né? Comentem aí o que vocês acham sobre isso, né? Eu acho que essa formação é ideal. Eu acho que essa formação é boa. A gente tá assim tá com bastante falta, tá sem Luca, tá sem Ferreirinha, né? O Henrique do Carmo voltou agora, né? O Henrique do Carmo voltou agora, né? Para os treinos. Tá apto para jogar, mas eu acredito que não vai jogar como titular. Até porque não teve nenhuma minutagem do nada, aparece como jogador titular, não. Muito provavelmente, se ele entrar, ele entra no segundo tempo ali, né? E o Cedric Soares, né? Que, assim, o Cedric dúvida pro jogo justamente porque pelo fato de a gente precisar vencer o jogo, né? Então, ele não é um jogador tão ofensivo assim, né? Então vamos ver aí como que o São Paulo vai entrar nesse jogo, né? E vamos torcer aí, né? Pra gente conseguir fazer um bom jogo até, né? Bom, acho que é isso, tá? Vamos falar aí sobre uma polêmica que eu tinha comentado, né? Polêmica do Barolo, né? O Barolo falou um negócio lá do André Silva lá, né? Eu nem vi, assim, o vídeo, mas como tá todo mundo comentando sobre, eu dei uma olhadinha o que ele falou, né? Eu nem acompanho, eu acompanhava mais, tal, mas o Barolo... eu acompanhava mais, agora eu tô acompanhando bem menos o Barolo, vejo um ou outro vídeo assim. Mas eu confesso que o conteúdo, o estilo que ele faz, às vezes não me pega muito, não sou desse torcedor, tá? Eu gosto de ser um pouco mais realista com a realidade do clube hoje, né? Eu vi bastante jogadores como França, Luiz Fabiano, vi o Kaká, vi Rogério Ceni, Fábio Simplício, Dodô, Denilson, vi o finalzinho do Raí, né? Bem finalzinho mesmo, de 98 para cá, eu lembro muito pouco, né? Então eu lembro ali do tricampeonato brasileiro do São Paulo, via sempre o São Paulo disputando, a primeira lembrança assim, de Libertadores que eu lembro foi 2004, né? Do São Paulo e Once Caldas, que o São Paulo foi eliminado ali, e logo no ano seguinte o São Paulo ganhou, né? Então eu vi esse tempo, né? Essa época, então assim, eu entendo o que o Barolo quer dizer muitas vezes, e a indignação que ele fica. Mas a gente tem que entender que hoje o futebol mudou, né? E muitas vezes essas indignações, esses temas pejorativos que você às vezes taxa um ou taxa outro, né? É complicado até pra você ter um pouco de credibilidade, assim, né? Mas assim, quem gosta do conteúdo, né? Vai consumir o conteúdo dele. Agora, falar que ele é racista, ou que, enfim, que ele é isso, que ele é aquilo, eu acho que é um pouco demais, tá, gente? Eu particularmente acho um pouco demais. Eu acho que ele como influencer, né? Eu particularmente não tenho muitos ouvintes, tudo, mas fico feliz quem assiste ao vídeo. Eu acho que a gente tem que ponderar algumas críticas e isso aí é o meu perfil, tá? Agora, tem gente que não, tem gente que dá apelido pejorativo, grita, xinga na live e tal. Eu particularmente não gosto de fazer isso, né? E entendo quem gosta, né? Até tem quem goste de falar isso, né? Mas às vezes a pessoa que fala isso, ela tem que arcar com as consequências do que ela fala. E no caso do Barolo, eu não vi que ele falou nada assim que ele ofendeu tanto. Talvez tenha a questão do André Silva, que ele falou que ele parecia que jogava, ele tinha a impressão que jogava, enfim, eu achei assim desnecessário. E se o jogador quiser processar ele, tem todo direito, entendeu? Eu, na minha opinião, assim, do que eu vejo assim, eu acho que não vai dar em nada, entendeu? Isso aí foi só um negócio, falar, aparece, não sei o que lá, aquele tema meio chato, que ele faz a chacota dele lá, né? E é isso, o Barolo é isso, gente, assim, o Barolo é isso, né? Eu concordo com tudo que ele fala? Não, mas também eu acho que taxar o cara de algumas coisas aí que tá na internet aí, eu acho que não cabe a isso, entendeu? Se você quer fazer crítica ao cara, você faz crítica. Você quer, tipo assim, por exemplo, falar mal do cara, falar que o cara é isso e aquilo, fale, mas assim, de fato você tem que provar, né, de fato o que você tá falando, né? E se ele fez alguma coisa assim que transgrediu aí as
deixou, se o André Silva se sentiu lesado por isso, e acho que ele tem total direito de buscar os direitos dele, né? Infelizmente, aí a gente vive num mundo aí que qualquer coisinha que você fala, a gente é cancelado e tal, não sei o quê. Mas eu acho que vale muito a pena aí, uma questão de reflexão do que é, o que não é. Às vezes as pessoas querem prejudicar as outras por querer mesmo, por não gostar e tal, né? Mas longe disso aí, eu não acompanho mais tanto o Barolo aí por algumas questões aí de gosto mesmo, né? Que eu acho que você pode gostar ou não gostar do conteúdo, se você não gosta, você não assiste, né? Quando você gosta, você assiste. Então é isso. Eu acho que eu penso assim dessa forma e acho que a gente tem que se ater aí no que é importante. E hoje aqui, para nós aqui, do canal aqui, o importante é as informações do São Paulo, falar sobre o São Paulo e a situação que o São Paulo vive hoje, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Acho que a gente falou sobre tudo e qualquer novidade a gente volta aí e dá uma atualização para vocês. Um forte abraço e vamos São Paulo.